tem pareia não. Hortifruti barato de verdade para o seu negócio é na quarta-feirão do Horti do Mix Mateus. Batata lavada o quilo 5,69. Macaxeira 2,69 o quilo. Tá imperdível, melancia o quilo 1,69. Maçã nacional 8,99 o quilo. Ovos Enaves brancos grandes 20 unidades 11,89. Não pense duas vezes, seja no varejo ou no atacado, compre barato no Mix Mateus. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e água em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio! Olá, boa tarde. Estamos aqui com mais um programa Fique Bem e vamos trazendo mais novidades para vocês, mais assuntos extremamente importantes para que a gente possa tomar conhecimento de tudo que está acontecendo hoje no mundo, na ciência, no nosso comportamento. E eu quero que você nos acompanhe pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e também pelos nossos canais de TV, que é a Brisa TV no canal 144, na TCM Mossoró no canal 244 e na LMTV no canal 2 para toda a região do Cariri. Eu conto com a audiência de todos vocês e eu quero que vocês compartilhem esse programa maravilhoso, porque nós vamos falar de algo muito pertinente hoje, que é sobre desmistificando a análise do comportamento para crianças autistas, que é a nossa querida ABA. Então, eu vou trazer para vocês hoje uma pessoa que ela é uma sumidade nesse assunto, ela é maravilhosa, que é Neide Calazans, ela é psicóloga, analista do comportamento, e ela vem falar hoje para a gente sobre várias coisas que vão poder esclarecer muito a nossa mente sobre essa ciência que se chama ABA. Seja bem-vinda, Neide. Muito obrigada, boa tarde. E estou muito honrada, de estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho sobre esse assunto que é tão caro para nós, Exatamente. Atualmente. E é um prazer estar recebendo você, já que você não é aqui da nossa cidade. Você vai se apresentar para a gente, mas quando eu soube que você estava aqui, eu disse, eu preciso fazer um podcast com Neide Calazans, para que a gente possa falar sobre a ABA, essa ciência hoje que só cresce. Mas para a gente iniciar um pouco sobre esse assunto, Neide, eu queria que você falasse um pouco sobre quem é você, sobre essa sua trajetória também importante dentro da psicologia hoje. Bem, eu, como você já disse, sou psicóloga. Atualmente sou psicóloga, tenho especialização em ABA, em autismo, sou também psicopedagoga, tenho mestrado na área de educação, tenho formação também no modelo Denver de intervenção precoce, na formação avançada internacional, então, e uma série de outros cursos menores, formações que a gente precisa manter sempre em processo de aprendizagem, dentro da nossa área, a ciência sempre evoluindo e a gente sempre acompanhando esses processos, Então, hoje atuo como supervisora ABA
Tem um caminho aí bem longo. Iniciei aí nesse cenário em 2009, já são alguns anos, mas sou uma constante aprendiz, né? A gente precisa estar sempre envolvida em aprender mais, em fazer mais cursos de capacitação, porque isso na nossa área é o fundamental, né? E hoje estou aqui em Patos porque desde 2020 eu acompanho algumas crianças aqui da cidade, né? Tenho esse enorme prazer, a cada 3 meses estou aqui nessa cidade que já me conquistou já faz um bom tempo. Que coisa maravilhosa. E me diz de onde é que você é? Bom, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas atualmente moro em Maceió, Alagoas. Ah, que legal, Neide. Isso. É casada, tem filhos? Sou casada, tenho 3 filhos, está chegando a 2ª neta. Eita, que maravilha. Isso, Estou corujando, já chega. E super jovem, bonita. Muito obrigada. Desse jeito. Neide, para que a gente possa começar esse bate-papo super legal, eu quero saber como é que você escolheu ser analista do sistema? Por quê? Do comportamento. Por que você escolheu ser analista do comportamento? Sim, essa é uma história que se confunde com a minha história de vida. Né? Como eu disse, eu sou mãe, né? Tenho filhos, sou casada, tenho 3 filhos. O meu 2º filho tem diagnóstico de TEA. Nível 3 de suporte, e tem comorbidades também, né? Tem uma epilepsia de difícil controle, tem deficiência intelectual, e hoje esse ano ele completa 20 anos. Então, maravilha. Pense 20 anos atrás, qual era o cenário quando você tinha uma criança com toda essa atipicidade. Hoje ainda temos um cenário um tanto quanto desfavorável, você imagine. Então, eu já morava em Alagoas, meu filho nasceu em Alagoas, e a gente tinha uma escassez muito grande, tanto de informação quanto de profissionais habilitados para esse cuidado, né? Que meu filho é bastante comprometido. Então, eu precisei me capacitar, eu precisei me reinventar, eu precisei abrir mão de uma série de coisas. Eu tinha uma outra profissão, por isso que eu disse que atualmente sou psicóloga, mas na época do nascimento do meu filho era médica veterinária, né? Trabalhava com cavalos, né? Vivia em fazendas, no meio rural, sou apaixonada ainda por tudo isso, mas precisei fazer uma mudança de vida por não ter tido aquilo que eu esperava, né, encontrar para o meu filho em termos terapêuticos, escolas, né, a área da educação também bastante deficitária. E então, foi um processo muito longo, sabe, Deise? Meu filho teve diagnóstico tardio, desde o diagnóstico vem toda essa trajetória que foi muito sofrida, né, para uma mãe, que ainda muitas mães hoje passam por esse processo de sofrimento, desde a chegada de um diagnóstico, que muitas vezes demora. E no caso do meu filho também demorou. Como ele tinha outras morbidades, então ficava tudo mascarado. O autismo não tinha sido cogitado até os 6 anos de idade. Então veja, perdemos um tempo muito importante. A primeira infância, ela não recebeu a intervenção que poderia ter recebido, e ele hoje poderia ter uma condição de vida com muito mais qualidade do que ele tem, né? Mas a partir dos 6 anos, eu tive acesso a profissionais de fora do estado que já trabalhavam com análise do comportamento há muitos anos, inclusive fora do país. E aí abriu-se um horizonte novo, né? Meu filho era tratado até os 6 anos de idade com equipe multidisciplinar de outras abordagens, né? Mas quando eu conheci a análise do comportamento e essa psicóloga começou a supervisionar o caso dele, o mundo se abriu, sabe? Acendeu-se uma luz, entende? Em termos de mudanças comportamentais significativas, em especial os comportamentos inapropriados eram muitos, as habilidades não chegavam, era aquela criança que a gente falava, não aprende, não, ele não está aprendendo, ele não está evoluindo, né? Com abordagens tradicionais, nem na escola, nem nas terapias. E aí, quando chegou a análise do comportamento na nossa vida, e ainda chegou de uma forma muito incipiente, né? Porque não tínhamos profissionais, eu contava apenas com essa pessoa que vinha de outro estado periodicamente, né? Mas a gente teve que formar todo um grupo que fosse capaz de tocar aquela intervenção, que para mim era uma novidade grande e para muita gente lá no estado também. Então, eu, encantada com resultados muito rápidos para o meu próprio filho, eu decidi
né, depois de alguns anos, né, de 3 ou 4 anos por aí, que ele já estava em intervenção com resultados, eu falei, olha, eu quero fazer isso por outras pessoas também. Né? Aquilo que eu consigo oferecer para o meu filho, eu gostaria também de ampliar os horizontes de outras famílias e dar oportunidade para outras crianças. Então foi aí que eu decidi iniciar o curso de psicologia, né? E abandonar a medicina veterinária como profissão. E passei a me dedicar integralmente a isso. Então, muito antes de eu estudar psicologia, eu já estudava análise do comportamento, em cursos livres, né? Em outras formações que não é a graduação da psicologia. Uhum. E aí, depois disso, foi só acrescentando mais conhecimento e mais formação a isso, né? Então, eu, de fato, mudei a minha vida, né? O diagnóstico, ele me trouxe até... Não que eu não tivesse sentido na vida, não tivesse propósito, não se trata disso, né? Mas me trouxe algo que eu jamais pensei em atuar com psicologia, com pessoas com desenvolvimento atípico. E o diagnóstico do meu filho me trouxe luz, né? Muitas pessoas dizem, meu Deus, como você consegue, né? Tendo uma atipicidade tão grave em casa, né? Um filho já adulto, com tantas dificuldades, como você consegue ser tranquila? Como você consegue ser leve? Como você consegue trabalhar com isso? Eu disse, é isso que me alimenta, né? Reforça o meu comportamento de querer sempre fazer mais e melhor. Então, foi uma mudança de vida que para mim foi extremamente benéfica. Tenho muito apoio da minha família, preciso dizer isso, né? O meu esposo, ele é, assim, meu parceiro incondicional, né? E me apoia em tudo. Eu quero fazer o curso de psicologia, olha, vou ter que estudar à noite, vai lá. Quero fazer mestrado agora, vai lá e faz, sabe? Vou viajar para Patos, vou passar 2 semanas fora, vá lá, tá tranquilo aqui, sabe? Então eu tenho muito apoio da minha família, minhas filhas também me ajudam muito. E para mim o diagnóstico, ele não trouxe sofrimento, ele me trouxe luz. É fácil? Não é fácil. É difícil, a gente chora, a gente sofre, mas existe sempre para onde caminhar, né? Isso. A gente precisa muitas vezes entender qual é esse caminho e qual é o nosso papel nesse caminho, né? Uhum. Cada um de nós vai ter o seu. E hoje em dia a gente vê tantos pais e mães estudando, se tornando analistas do comportamento, profissionais de outra área, fonos, TOs, por conta dos filhos, né? Então eu vivi isso aí há 2 décadas, eu estava aí nesse lugar onde hoje muitas famílias estão chegando também. Eu acho isso muito satisfatório de viver esse movimento das famílias. E é maravilhoso porque também é um processo de ressignificar, né? É o que eu sempre falo, que muitas vezes as dificuldades, elas acontecem na nossa vida não para que a gente baixe a cabeça e vá apenas sofrer. Não, as dificuldades, elas acontecem para que a gente também possa dar essa guinada de 360 graus na nossa vida, que foi isso que aconteceu. Se você pudesse mensurar a sua vida antes e a sua vida hoje, o que é que você pontua sobre isso? Eu era muito feliz sendo veterinária, é uma profissão que eu ainda amo muito e admiro, mas hoje eu me sinto repleta. Sabe? Eu me sinto repleta. Não é apenas uma profissão, é a minha vida. Está na minha família, está na minha casa, está nas pessoas com quem eu convivo, né, com os profissionais que trabalham comigo. Eu respiro hoje a minha profissão. Se confunde e isso me é prazeroso. Né? Eu me sinto muito feliz. E principalmente vendo os resultados do seu filho, né? Isso. Exatamente, essa evolução, ela é primordial. Exato. Mas, Neide, explica a gente um pouco sobre o que é essa análise do comportamento. Pois bem, a análise do comportamento, ela é uma ciência, né, que tem aí bases filosóficas, ela tem um braço experimental, né, da pesquisa básica e ela tem o braço aplicado. Né? Então, a análise do comportamento, ela não é, muitas pessoas acham que é um método, né, e tal, não é, que é uma receita. A análise do comportamento é uma ciência ampla, muito bem fundamentada, muito bem comprovada, né, e que não é novidade, né, talvez ela tenha chegado mais tardiamente na nossa região norte e nordeste, mas lá na região sul e sudeste, a análise do comportamento chegou século passado, né, ainda com precursores, né, dos movimentos da análise do comportamento, entrando por São Paulo, na USP, né, com pesquisadores que vieram dos Estados Unidos. É que para a gente aqui no Nordeste, isso chegou um pouco depois realmente. Mas a análise do comportamento é uma ciência muito bem fundamentada e que busca compreender
como são as relações, né? E por que acontecem alguns comportamentos dos indivíduos tendo por base a interação entre o indivíduo e o ambiente, né? Então, sempre essa contingência ambiental vai estar envolvida em qualquer parte da análise do comportamento, desde da filosofia, que é o behaviorismo radical, né, que foi proposto por Skinner, nas bases experimentais e na base aplicada, que é a nossa aba, né? Então, a aba é esse braço aplicado da análise do comportamento, que é uma ciência maior e mais ampla. Tem todo um arcabouço científico que faz com que as estratégias que foram pensadas desde o século passado, que foram experimentadas no laboratório, possam ser aplicadas no nosso convívio social. A análise do comportamento é isso, é uma ciência. Exatamente. E para que transtornos, no geral, essa ciência, a aba, ela pode ser aplicada? Porque muitas vezes, muitas pessoas pensam que não, a aba é só para autismo. Né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre essa abrangência da aba em outros transtornos. Perfeito. Tanto para outros transtornos, como para a população que não tem qualquer diagnóstico. Né? Nós temos hoje um grande foco da aba para a intervenção com pessoas autistas. Por quê? Porque é onde a gente tem o maior número de pesquisas, de fato. Desde a primeira e mais famosa, né, que é lá do século passado, do Lovász, em 1987, que foi publicada. Mas, de lá para cá, são milhares de pesquisas com o público autista. Então, por isso, um grande foco. Mas, por exemplo, para TDAH, deficiência intelectual, na verdade, toda pessoa ela pode se beneficiar das intervenções em aba. Né? A aba, ela tem pesquisas aí já comprovando eficácia na área da educação, e não da educação especial, né? Ou inclusiva. Na área da educação, né? Por quê? Porque a análise do comportamento, a gente diz que é a ciência da aprendizagem, né? Ela estuda basicamente como aprendemos, né? Então, obviamente, ela seria muito bem aplicada na educação comum, na educação regular, e também na educação especializada, né? Então, a aba, ela também tem pesquisas na área de psicologia do trânsito, nas organizações, né? Psicologia organizacional tem muito de contribuição da aba, né? Então, assim, a aba é uma ciência extremamente abrangente, né? Por quê? Porque ela se propõe a melhorar comportamentos socialmente relevantes. Todos nós temos comportamentos socialmente relevantes a melhorar, né? A aprimorar, alguns a reduzir, né? Todos nós podemos nos beneficiar da aba, independente de ter ou não um diagnóstico. Óbvio, perfeito. E explica pra gente um pouco sobre o que é comportamento. Bem, existe uma frase, né, que é dita na nossa área, que assim, comportamento é tudo aquilo que um ser vivo, um homem vivo, pode fazer. Só um homem morto não se comporta. Então, muitas vezes, as pessoas acreditam que, quando a gente fala em análise do comportamento, estamos nos focando diretamente aos comportamentos em si, tipo, os inapropriados, né? Pensando, porque a criança que é rebelde, meu filho é muito danado, ou meu filho é muito tímido, isso é comportamento. Não, gente, tudo é comportamento. Tudo o que um homem vivo faz é comportamento. Falar, pensar, brincar, estudar, amar, tudo isso, sentir, né? E existe também essa questão das pessoas, muitas vezes, que não conhecem, né, e até colegas nossos, psicólogos de outras áreas da psicologia, de entenderem que comportamento é apenas o visível, é apenas o palpável, e não é. Só que Skinner, ele dividiu entre os comportamentos privados, que só eu mesma tenho acesso, só o próprio indivíduo tem acesso, como sentimentos, as emoções, né? Então, isso são comportamentos privados, que você só teria acesso ao meu comportamento privado agora, por exemplo, se eu te falar. Se eu torná-lo público. Então, existe essa diferença entre comportamentos que são privados e comportamentos que são públicos, né? E muita gente acha que a análise do comportamento, ou aba, ela vai se ocupar apenas dos comportamentos que são públicos, visíveis, mas não é. A gente se importa com o indivíduo como um todo. Inclusive, porque dentro da filosofia behaviorista,
não existe a cisão entre corpo e mente. Isso. Né? Não é uma filosofia dualista, é monista. O indivíduo ele é um só, que se constitui, né, de comportamentos públicos e privados. Que perfeito, maravilhoso. Por isso que a aba ela abrange todas essas áreas, né? E a gente não deve se deter apenas a dificuldades, limitações ou transtornos, né, Neide? Exatamente. Isso é maravilhoso. Mas quais são essas habilidades maiores que a aba ela traz, ela ensina, ela conduz para a criança autista? Tá, falando especialmente do autismo, que é um transtorno que afeta primordialmente a comunicação social e os interesses restritos e comportamentos repetitivos, para este público é onde a aba vai conseguir trabalhar da melhor maneira, né? Dentro da aba, a gente não lida diretamente com o diagnóstico em si, a gente lida com as manifestações comportamentais, em termos de déficits ou excessos comportamentais. Então, falando de autismo, quais seriam exemplos de excessos comportamentais? Birras, comportamentos autolesivos, estereotipias que de fato possam trazer prejuízo para o indivíduo, porque nem toda estereotipia precisa ser reduzida ou ter alguma ação terapêutica, né? Mas são excessos comportamentais, né? Agora, em relação a déficits, o que são os déficits? A comunicação é um déficit, né? Tanto a comunicação vocal, como com a fala, quanto a não vocal, né? As expressões, as pessoas falam não verbal, né? Em aba a gente prefere até usar o vocal quando se trata de voz, né? De fala. Porque comportamento verbal é um termo bem próprio na análise do comportamento, que tem uma definição um pouco diferente. Mas falando para o público em geral, as pessoas normalmente falam comportamentos verbais e não verbais, né? A pessoa com autismo, ela tem a deficiência nesses dois domínios. Então, muitas vezes ela não produz a fala, né? Não consegue se comunicar por fala e não consegue compensar essa ausência de fala com gestos, com a expressão facial, né? Com nenhuma outra técnica ou mecanismo que faça com que ela seja compreendida e se expresse. E muitas vezes também não compreende, né, o que lhe é dito. Então, para a pessoa com autismo, a aba vai exatamente focar nos comportamentos que estiverem em excesso e nos comportamentos que estiverem em déficit, né? E isso é individual para cada pessoa, né? Isso é muito importante a gente dizer. Não existe uma receita ou um programa da aba que vai servir para todo mundo. Cada indivíduo tem que ser tratado realmente com a sua especificidade, né? Por isso que essa avaliação ela precisa ser criteriosa e a criança ela precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Porque a gente também tem que desmistificar essa questão de que o fato da criança ou adolescente ter esse diagnóstico de autismo, ela vai ter que ter todos os sinais e sintomas que o autismo preconiza. Explica pra gente sobre essa individualidade que precisa de fato ser percebida tanto nos ambientes escolares, que também é muito importante, dentro do seio familiar e na própria sociedade, que é onde a gente precisa também pontuar esse olhar mais sensível, né? Exato. Então, cada indivíduo vai ser único, né? Todos nós somos únicos. E não é por compartilhar um diagnóstico que todas as pessoas que estão sob esse diagnóstico se comportarão das mesmas maneiras, né? Isso. Então, alguns vão apresentar interesses muito restritos, os hiperfocos que atrapalham no seu dia a dia, comportamentos muitas vezes até compulsivos, comportamentos, né, rigidez cognitiva, rigidez comportamental, e outros não, outros podem ter muito mais flexibilidade para lidar, mas tem um comprometimento social muito severo, né, que a gente pode ver desde criancinha até a fase adulta. Então, cada um vai apresentar especificidades e que precisa ter esse olhar da família, né, da escola e dos próprios profissionais da área de saúde, né, incluindo-se os médicos. E muitas vezes a gente escuta, diz, não, ele não é autista, não. Ele faz contato visual, né? Isso. A gente ainda vê isso. Muito. Né? Muito. Mas ele faz contato visual, ele interage. Gente, isso não é o que vai definir, não é verdade? Então, a interação, mas como é? Qual é a qualidade dessa interação? Então, chegar perto de você não significa interagir. Muitas vezes nas escolas, as escolas têm esse olhar, né? Então, a gente faz a reunião com a equipe, não, ele socializa, ele brinca com os amiguinhos.
Quando a gente chega para fazer a avaliação comportamental, o que você vê é uma criança no mesmo ambiente que as demais. Mas em momento algum existe interação. Interação exige troca, né? Isso. E muitas vezes não vai ser a troca da fala se a criança não falar, mas tem que ter troca de afeto, de toque, de interesse, compartilhar interesses. Vê que o amiguinho tá brincando com um determinado objeto, vai lá e quer brincar também. E começa ali uma troca. E a gente muitas vezes não vê isso. A gente vê crianças que estão só compartilhando um ambiente. Na sala de aula, nos parquinhos, né? E a escola entende aquilo como socialização. Ele está socializando, né? Então, são as especificidades que tornam o TEA muitas vezes desafiador. Porque a gente não vai ter um padrão. Não existe um tratamento padrão para todos, que se repita, né? O que a gente tem são diretrizes, né? O diagnóstico, obviamente, ele tem os seus critérios para que uma pessoa seja classificada, né, dentro dos manuais estatísticos como autista. Né? Existem critérios, mas aqueles critérios eles podem ser muito variáveis, e aí é onde entra a expertise do profissional que vai fazer o diagnóstico, né? Do profissional médico. Ele precisa conhecer a fundo o que é comportamento humano, né? E muitas vezes as faculdades de medicina não têm esse enfoque, não é mesmo? Sobre comportamento humano. Então aí entra a sua questão sobre a equipe multidisciplinar. Muitas vezes o médico precisa desse suporte, né? Por isso que ele solicita, eu quero uma avaliação com o psicólogo comportamental, eu quero uma avaliação neuropsicológica, muitas vezes para afastar ou até para identificar comorbidades, né? Como a deficiência intelectual, né? Que esteja ali não identificada até o momento. Eu preciso de uma fonoaudióloga avaliando esta criança para me dizer se ele ouve, eu preciso de um otorrino, eu preciso de... Então, por isso que a equipe é multidisciplinar, porque o TEA, ele é um transtorno invasivo, não é? Antigamente ele era chamado de transtorno global do desenvolvimento, e esse global vinha exatamente disso, afeta o indivíduo em todas as áreas, né? Quando a gente fala, não, mas não são dois domínios, comunicação e interesses restritos e... Não, mas só isso faz com que uma criança não aprenda como ela deveria, né? Com o meio social, né? Ela vai perder milhares de oportunidades todos os dias de aprendizagem e de desenvolvimento porque ela não se comunica, porque ela não entende o outro, porque ela tem interesses tão fixos e tão restritos que ela não consegue se desvincular daquele interesse e focar no que, por exemplo, alguém está falando, a professora está ensinando, porque ela está fixada muitas vezes num ventilador, gente, numa sala de aula, olhando para um ar-condicionado numa sala de aula, ou tem estereotipias tão intensas que fazem com que ele se desvie dessa aprendizagem, né? Então, são questões muito sérias, né? Que a gente precisa ter esse olhar. O que é que está sendo barreira? Isso é uma coisa também que eu gosto sempre de falar. Muitas vezes, inclusive a família, ela está muito interessada, mesmo quando tem uma terapia ABA de qualidade, ela está muito interessada em ver o ensino de habilidades. Mas muitas vezes o que a gente vê é um arsenal de barreiras comportamentais naquela criança que estão impedindo qualquer tipo de aprendizagem. Então, o passo zero do nosso protocolo é reduzir barreiras a essa aprendizagem. Então, meu Deus, mas cadê os programas de ensino? Gente, eu preciso primeiro que ele esteja apto a aprender, que faça contato visual, que escute ou que compreenda de alguma forma visual aquilo que eu estou mostrando, que sente, que permaneça, que inicie e conclua uma tarefa, que execute instruções, que imite, né? A imitação é pilar para nós, né? Nós estamos aqui imitando. Eu estou vendo o seu comportamento, como você está sentado, como você se comporta. Estou tentando imitar, né? A imitação é fundamental para o desenvolvimento e para a manutenção da nossa vida. Então, muitas vezes a criança não tem esse comportamento. E aí o que acontece é que a gente precisa primeiro sanar tudo isso, todas essas barreiras, para daí sim a gente começar a evoluir em habilidades. E às vezes demora muito tempo, né, para que a gente sane barreiras, né? Essas especificidades é que são muito importantes, né? Olhar para o indivíduo, aqui, eu já tenho um aprendiz, a gente chama assim, né? Ele já tem comportamento de aprendiz. Então, daqui eu já consigo ensinar para que ele vá acumulando habilidades, para que ele vá aprendendo. Mas outra criança, você vai olhar
Às vezes até muito mais velha do que aquela pequenininha que vai começar já em treino de habilidades. Mas até um muito mais velho, você diz, aqui eu não consigo ainda, porque ele não tem um repertório mínimo para se aproveitar, né? Para ser ensinado, para aproveitar os momentos de ensino. Então, essa especificidade aqui precisa ser muito vista por todos os profissionais e pela escola também. Exatamente. E quando se fala em escola, Neide, como é que você enxerga hoje a inclusão escolar nesse contexto da criança com TEA? E quando ela não tem essa assistência maior dessa equipe multidisciplinar, como é que isso ocorre? Não ocorre. Não evolui. Não evolui. Infelizmente, não é o que gostaríamos de dizer, mas é a realidade. A criança que está desassistida de uma equipe externa, né, na escola, da equipe terapêutica, é uma criança que, na grande maioria das vezes, ela estará à parte do processo educacional. A verdade é essa, né? Claro que existem crianças que têm comprometimentos muito leves. Aí a gente está falando de um autismo nível 1 de suporte e que eles vão conseguir. Mas essa não é a maior parte da nossa população. Nós sabemos que a maior parte da nossa população, ela tem comprometimentos mais severos e que não vai conseguir se beneficiar de uma sala de aula regular sem suporte terapêutico permanente. Não adianta a visita da psicóloga para dar dicas à professora. Não vai adiantar. É tão dinâmico e é tanto comprometimento, muitas vezes, são tantas barreiras, que muitas vezes essa dica, ela simplesmente vai ser uma dica. E a professora não vai sequer conseguir evoluir com isso. Se sente um profissional frustrado, né? Por não conseguir. Muitas professoras querem tanto, têm tanta boa vontade, fazem material em casa, olham na internet, né? Mas não é suficiente. Precisaria que a escola tivesse, de fato, um conhecimento de análise do comportamento, por exemplo, né? Mas as teorias educacionais, elas se afastam um pouco, né, desse olhar, né? As teorias piagetianas, Vygotsky, existe uma outra abordagem dentro das escolas, né, no Brasil. E muitas vezes não, na maioria dos cursos na área da educação, as intervenções comportamentais, elas são demonizadas mesmo. Demonizadas, né? Que é um prejuízo muito grande para a educação como um todo. Né? Então, eu te digo, hoje, se a criança não tem um acompanhamento permanente dentro da escola, as crianças, obviamente, que têm a necessidade disso, elas estão à margem do processo educativo. E quando a gente percebe, por exemplo, aqui na nossa cidade, nós temos muito nas escolas públicas cuidadores, né? Que a gente chama de cuidadores, né? Que eu acho que não seria nem o termo correto para se usar, né? Mas, para estarem ali dando esse apoio maior para essas crianças com essas limitações, principalmente hoje que a gente vê que o número de autistas tem crescido muito, né, no processo, até no âmbito escolar mesmo, isso é muito bom. Mas a que contrapartida a criança não ter esse profissional habilitado, esse profissional realmente que entende sobre comportamento, sobre análise do comportamento para poder conduzir essa criança? Como é que isso acontece? Veja, esses profissionais que não são capacitados, são cuidadores, né? De fato são cuidadores. E é o que a legislação obriga. A legislação brasileira educacional, ela não obriga a existir suporte terapêutico nas salas de aula, né? Os suportes são para atividades de alimentação, locomoção, higiene, comunicação e, mais recentemente, nos últimos documentos, entrou interação social. Mas veja, eu não preciso de um profissional capacitado para fazer higienização de uma criança, fazer uso do banheiro, para muitas vezes ajudar na locomoção, uma cadeira de rodas, né? Uma criança que tenha necessidades de locomoção. Eu não preciso de uma pessoa especializada. Então, as pessoas que entram realmente são cuidadoras, né? Em relação à comunicação, o que está garantido na legislação é Libras, né? Para que a criança surda possa ter o direito
de um intérprete de Libras, por exemplo. Mas isso não abrange os nossos alunos que têm autismo, por exemplo, que também têm falhas comunicativas muito severas e que não sabem Libras, né? Não sabem Libras e a eles não é garantido um outro modelo de comunicação alternativa nas escolas, né? Então, de fato, cuidadores, eles servem para funções essas, né? Funções de higiene, locomoção. Mas, para que uma criança, de fato, ela consiga estar incluída e aprendendo, a gente precisaria de intervenção, né? Do profissional capacitado que faça o trabalho com essas crianças, né? Está garantido na nossa legislação, além do acesso, né, que é a matrícula, isso é obrigatório, né? Inclusive crime para quem nega a matrícula a qualquer pessoa com deficiência. Mas além do acesso, a gente tem outros 3 pilares, né? Permanência. E muitas vezes as nossas crianças não estão permanecendo na escola. Isso. Não é? As famílias optam por retirar essas crianças da escola por total inabilidade, né? Falta de condições de manter essa criança lá. Um cuidador não é suficiente, né? Para muitas das nossas crianças. Então, acesso, permanência, participação. Ela deveria participar de tudo na escola, de tudo. Né? Dos eventos, das apresentações, das festinhas e principalmente da sala de aula e do recreio, né? Então, acesso, permanência, participação e aprendizagem. Aí, quando a gente chega no ponto da aprendizagem acadêmica, aí é que o cenário realmente é desanimador até hoje, né? Pode já ter melhorado, mas ainda é um grande desafio, né? E nesse ponto as famílias precisam estar muito cientes sobre isso, né? Existem muitas escolas que colocam, nós fazemos adaptação, nós somos uma escola inclusiva, tem isso muitas vezes como carro-chefe, né? Se vende muito isso, de fato. Somos uma escola inclusiva, né? E quando você chega lá, cadê a inclusão, né? Tem escola, por exemplo, que diz assim, não, a gente tem o material adaptado. Tipo assim, o pai já compra, ao invés de comprar o material comum, compra o material. Sim, mas sem nem conhecer, avaliar o aluno, entender os interesses. É igual para todo mundo, né? Então, assim, é uma adaptação padrão. Deixou de ser adaptação. Não existe adaptação padrão, né? Mas eles dizem, não, é o livro do autista, né? É o material do autista. Gente, isso não existe. Não existe. É o material de João, de Miguel, de Mauro, é o material daquele aluno. Isso. Né? Então, o que existe ainda muito é propaganda enganosa, a verdade é essa. Somos uma escola inclusiva, mas de fato não são. E aí, de fato, a gente volta para aquela outra fala, as crianças que têm essa assistência terapêutica em sala de aula, que infelizmente são poucos, né, a gente sabe, né, por uma série de questões, ainda são poucos que têm uma assistência apropriada em sala de aula permanentemente, eles conseguem, de alguma forma, estar adaptados. Mas também, assim, é muito difícil, não é fácil. A inclusão escolar é um processo difícil, especialmente na nossa nação, que tem toda uma legislação que bloqueia muitos tipos de adaptação. Não pode ter uma sala especializada, não pode adaptar porque isso configura discriminação, não posso ter um auxiliar em sala porque isso é excludente. Isso. Então, ainda temos uma cultura na nossa legislação mesmo educacional, nas bases dela, da educação especial, que dificultam ainda mais a inclusão, infelizmente. E por isso que não se torna acessível para todo mundo, né? Por exemplo, a gente percebe que a aba hoje é uma ciência baseada no padrão ouro para tratamento, mas que não é acessível para todo mundo. Por que a análise do comportamento hoje, Neide, não se torna acessível para todo mundo? Primeiro, se a gente for olhar para a educação, a gente tem toda uma base ideológica contrária. Existe uma base hoje ideológica da educação nacional que é contra qualquer tipo de ajuste, intervenção, suporte que possa promover diferenciação, né? Então, para essa base ideológica, a diferenciação é vista como exclusão. Enquanto para nós, né, e para as nossas crianças, ela seria o ponto de virada de uma chave, né? Muitas vezes. Então, por esse motivo, a aba não chega às escolas, por exemplo. E falando do campo terapêutico, ainda existe um alto custo envolvido,
para essa intervenção, né? Um custo financeiro, né? Não é acessível a todos, né? O Sistema Único de Saúde, ele não entrega intervenção em aba, ele não tem isso, né? Podem existir alguns profissionais capacitados em aba, mas a intervenção em aba, no modelo padrão ouro, ela não vai conseguir ser entregue, né, pelo Sistema Único de Saúde, né? O Sistema Nosso Único de Saúde, por mais evoluído que esteja à frente de outros países, inclusive, mas ele ainda não consegue lidar com questões básicas da nossa população, né? Isso. E então, assim, uma intervenção que exige um alto padrão de refinamento técnico, teórico, prático, exige muito pessoal capacitado, muitas horas de intervenção semanais, ela, infelizmente, hoje, e não sei se algum dia, não pode ser abarcada pelo SUS, não será abarcada, né? O SUS não tem braços para isso, né? Então, ainda se torna pouco acessível a aba, apesar de ser o padrão ouro, diferentemente de outros países, né? Como os Estados Unidos, que é o maior exemplo nosso, onde lá o dinheiro público só é empregado naquilo que tem evidência científica. Se não tem comprovação científica, não se gasta. E hoje, o que a gente vê tanto no sistema público de saúde quanto na educação, é muito dinheiro investido em teorias, que não tem comprovação científica, né? Em abordagens e teorias que não são comprovadamente científicas. Para o autismo, então, tem uma série de questionamentos aí, né? Sobre isso. No entanto, que a gente percebe hoje que existem muitas formações pedagógicas, né? E dentro desses processos de formações pedagógicas, era para se falar muito sobre análise do comportamento, né? Como ciência, para trazer até para os próprios professores esse conhecimento mais profundo, né? Já que, muitas vezes, infelizmente, nem todos têm essa condição de estarem fazendo uma especialização, um curso, enfim. E hoje a gente ainda percebe que existem muitos cursos de aba que tem muitos professores, outros tipos de profissionais também, que estão se preocupando em entender sobre, né? Por quê? Porque a nossa população cresce muito, né? Em torno do espectro autista. Então, a gente tem que saber sobre para poder fazer intervenções apropriadas e com resultados. Exato. Esse é o maior desafio que eu vejo também nessa nossa atualidade, né, Neide? Exato. E eu queria entender um pouco sobre, quando a gente fala nesse tanto de terapias, né? São muitas horas de terapias semanais. E muitas vezes, quando a criança ela tem esse diagnóstico, ela vai ao neuropediatra, por exemplo, e aí ele coloca lá no relatório que a criança precisa de 2 sessões de fono por semana, 2 sessões com psicólogo habilitado em aba 2 vezes por semana, com fono, enfim, uma equipe multidisciplinar. Qual é a diferença dessas horas, né? Qual é a diferença que ela vai fazer na vida dessa criança que acabou de receber o diagnóstico? Qual é o processo de evolução nesse tanto de terapia? Porque muitas vezes as pessoas olham e dizem, esse médico ele não sabe o que ele está fazendo, são muitas horas, são muitos profissionais por semana, eu vou viver de terapia. Como é essa sistematização? Veja, aba é uma intervenção que, quando feita nos moldes apropriados, ela exige muitas horas de intervenção em aba, né? Isso fora outras intervenções que a criança faça. Por quê? É assim que a ciência mostrou que ela é efetiva. Né? A gente fazer 1 ou 2 sessões por semana, não tem nenhuma pesquisa que comprove que isso será efetivo para mudar comportamentos ou para ensinar comportamentos. Né? Não há. Realmente é a intensidade. Porque, veja, se a aba é a intervenção que lida, né, para melhorar, intervém em comportamentos socialmente relevantes, estamos falando dos comportamentos que a gente emite da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Tudo que a gente faz é socialmente relevante. Socialmente, nenhum indivíduo, a não ser que viva totalmente isolado, né? Sem contato com nenhum outro ser humano. Né? Mas não é o caso das nossas crianças, nem das pessoas em geral. As pessoas em geral, já de manhã, tem uma família com quem tem que interagir, não é mesmo? Vai ao trabalho, ou vai à escola, vai à academia, está na rua, pega um transporte público. Tudo isso
exige de nós interação social, certo? Então, é da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu estou emitindo comportamentos que são socialmente relevantes, ou seja, se eu não aprender a emitir esses comportamentos no meu dia, eu, muito provavelmente, sendo uma criança com autismo, eu vou preencher essa lacuna de não saber como me comportar, de me comunicar com quaisquer outros comportamentos. E muitas vezes com comportamentos inapropriados. O chorar, o bater, o quebrar as coisas, para conseguir aquilo que precisa, né? Então, a pesquisa do Lovaas, que foi publicada em 87, o que ela fez? Ela mostrou, né? Ele teve ali alguns anos de intervenção com algumas crianças, ela mostrou que quase a metade, 47% das crianças que tiveram 40, ele chamou 40 horas de intervenção, mas foi um número arredondado, porque no trabalho mesmo ele fala assim, intervenção da hora que acordava até a hora que ia dormir, ou seja, é o dia inteiro. Metade dessas crianças, elas desenvolveram comportamentos e que tornaram essas crianças inseparáveis visualmente de crianças com desenvolvimento típico, né? Não se trata de cura, mas eles aprenderam comportamentos que estavam ali totalmente adaptados junto a crianças de sua faixa etária. Foram matriculados em salas de aula regulares e permaneceram, né? Metade das crianças, num tempo onde se dizia que o autismo não tinha jeito. Então, quando ele falou isso, as 40 horas, o mito das 40 horas da aba, né? Mas é por isso, é porque a gente vê que, veja, se eu faço 1 hora de sessão com uma criança, 1 hora, 2 horas por semana, quantas horas por semana ela passou engajando em outros comportamentos não apropriados? Isso. Né? Então, e por isso que a quantidade de horas, ela também depende, a quantidade de horas semanais, ela depende da intensidade dos sintomas, né? Daquilo que a criança, dos sinais de TEA. Então, quanto mais grave, quanto mais barreiras a minha criança tenha, mais tem que ser a quantidade de horas para ela. É diferente de uma criança com menos sinais. Às vezes é a criança que não sabe interagir com o coleguinha, né? Então, a gente vai conseguir ali trabalhar com ela num setting terapêutico, 1 para 1, depois a gente vai generalizando isso para a escola e tal, em poucas horas de intervenção semanal. Eu não preciso de 40, né? Mas quando a minha criança tem comprometimentos na comunicação, na interação, ele não sabe sentar para comer, a criança que come andando, a mãe coisa, ele não presta atenção em ninguém, ele não faz contato visual, ele não aponta, ele não imita. Quando eu tenho uma criança cheia dessas lacunas, 2 horas de intervenção não serão suficientes na semana. Eu tenho que ter muita intervenção, né? Então, essa é a diferença que a aba faz na vida, porque ela está presente em muitos momentos, né? E aí tem a intervenção que ela é direta com os profissionais e tem a intervenção indireta, que aí é o papel da família, né? A família replicar em casa aquilo que é feito no setting terapêutico. Aí a gente compõe 40 horas, né? Na escola também. Aí a gente consegue compor 40 horas se eu tiver uma escola que vai seguir os mesmos princípios comportamentais, né? Não é que a criança tem que estar 40 horas dentro de um consultório. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de intervenção direta e indireta, né? E cada criança vai ter um tempo que ela vai necessitar. Nem todos precisam de 40, né? Mas a grande maioria não vai se beneficiar só com 5, 6, 3. Entende? Isso. É isso. E a gente falando sobre essa quantidade de horas que a aba ela preconiza, né? É importante a gente também tentar desmistificar o sentido que muitas pessoas falam de que a aba robotiza a criança, a aba trata a criança como um brinquedinho, fazendo com que ela seja superficial. Traz pra gente esse olhar que é muito, ele tem que ser muito esclarecedor, né, para que as pessoas que tenham essa visão, elas possam pelo menos entender o processo de fato real para poder mudar essa visão, porque é uma visão errônea, né, Neide? É uma visão bastante equivocada, e assim, sempre que me fazem essa pergunta, eu costumo sempre iniciar dizendo que a aba não robotiza, mas alguns profissionais podem sim fazer isso. Né? Profissionais que não sejam capacitados podem sim tornar crianças robotizadas. aba não, né? Como já conversamos bastante aqui, a aba é uma ciência muito ampla, muito bem estudada e que habilita pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, né? Robotizar uma pessoa jamais vai
tornar a sua qualidade de vida melhor. Então, o que acontece muito é que ainda há muita confusão no nosso país sobre o que de fato seja a aba. E muitas pessoas mesmo confundem aba com uma estratégia de ensino dentro da aba, que é a DTT, né, do inglês. Mas em português seria o ensino por tentativas discretas, que é a conhecida terapia da mesinha. Né? Então, a chamada terapia da mesinha, ela de fato é uma intervenção, né? É um tipo de intervenção bastante estruturada. Né? O terapeuta, ele tem total controle sobre o ambiente. É o terapeuta que vai selecionar os alvos, é o terapeuta que inicia a interação com a criança precisa responder, né? O terapeuta, ele dá o antecedente, a criança emite a resposta e o terapeuta imediatamente consequencia a resposta da criança. Isso, em tese, é a intervenção por tentativas discretas, que é, se você perguntar para a grande maioria das pessoas, o que é a aba? É a terapia da mesinha. Eles acham que, ou a terapia dos cartões, né? Também. Acham que é isso, a terapia dos cartões, daquele cartãozinho aí, faz aba, faz que a terapeuta dele usa os cartõezinhos, né? Mas, nossa, essa é uma visão muito equivocada. A gente precisa, de fato, desmistificar isso. Então, e muitas vezes o que a pessoa chama de robotizar é isso, né? Porque no ensino por tentativas discretas, que é um ensino altamente eficaz, né? E rápido, porque a gente promove muitas oportunidades em curto período de tempo, a criança, você mostra um cartão, por exemplo, digamos que você está treinando a criança a nomear algo, né? A gente chama em aba de tato. Então, você vai apresentar para ela um estímulo visual e ela vai precisar dizer o nome. Então, você apresenta o cartão de uma boneca, por exemplo. Então, você apresenta o cartão, que é isso? A criança tem que dizer boneca. Aí ele fala boneca e você vai consequenciar com um reforço positivo, de alguma forma. Pode ser uma economia de fichas, enfim, um high five, né? O que a criança gostar. Ok. E aí as pessoas acham que isso é robotizante. Porque é automático, né? Você mostra o estímulo, a criança emite a resposta e você dá né? Então, isso aparenta uma robotização. Gente, mas esse é um pequeno pedaço do ensino, né? Do plano de intervenção. Um bom plano de intervenção em aba, ele tem que incorporar as estratégias estruturadas, como a DTT, é um exemplo, mas precisa também, o mesmo plano da mesma criança, ter estratégias naturalísticas, né? A estratégia que vai ser montada, planejada, vai seguir a liderança da criança e dentro dessa liderança, do jogo, da brincadeira, o terapeuta vai inserindo objetivos de instrução, objetivos de ensino dentro do interesse da criança. Então, não dá para a gente ter só estratégia estruturada ou só estratégia naturalística, senão, de fato, a criança vai aparentar estar robotizada, mas isso não é a aba. Isso é um profissional que não é bem capacitado e que foca única e exclusivamente em uma estratégia. A aba tem inúmeras estratégias, né? A gente tem análise de tarefas, a gente tem as modelagens, a gente tem um repertório muito grande, né? De estratégias dentro da aba. E as pessoas se limitam à mesinha, né? A terapia da mesinha, do cartão, e infelizmente promove uma série de prejuízos para o indivíduo e para a própria ciência em si. Porque muitas pessoas torcem o nariz quando você fala de aba, porque tem aquela visão deturpada, né? Mas foi promovida por maus profissionais. Exatamente. Explica pra gente um pouco sobre o que são essas estratégias naturalísticas. Sim, ótimo. Bem, existe muita confusão também quanto a isso, né? Então, estratégias naturalísticas, muitas vezes, são pensadas como se fosse ensinar em ambiente natural, né? Eu vejo até algumas clínicas, na minha cidade tem, inclusive, que tem assim um espaço verde, tem até bichinhos no ambiente e leva as crianças para lá para fazer algum tipo de atividade e chama de aba naturalístico. Então, eu sempre digo, aba naturalístico não é aba na natureza. Eu posso fazer DTT, né, a tentativa discreta, a dita terapia da mesinha, ela não acontece só na mesinha. Eu posso ir para o jardim e fazer tentativa altamente estruturada com a minha criança lá.
certo? Aplicar DTT no jardim, na rede, no sofá, no tapete, onde for. Isso não torna a terapia naturalística. A terapia, isso não torna o ensino naturalístico, certo? O ensino naturalístico, ele tem características próprias. Por exemplo, cito aqui para você, seguir a liderança da criança. Se não é a criança que está na liderança daquele momento de intervenção, não é naturalístico. Outra característica da intervenção naturalística, o reforço, ele não é arbitrário, ele não é artificial. O que é arbitrário? É aquilo que é extrínseco, ele não está dentro da atividade, tá? É um reforço arbitrário. Então, por exemplo, a minha criança gosta do quadrinho, ele falou para mim, boneca, eu entrego o quadrinho para ele brincar. Isso é um reforço arbitrário, isso é um reforço artificial que a gente chama. Se eu estou tratando de estratégias naturalísticas, o reforço está embutido na própria atividade. Então, se eu sigo a liderança da criança e ela escolher um quebra-cabeça para brincar, eu vou sentar, brincar com ela com quebra-cabeça, inserir nesse quebra-cabeça os alvos que eu tenha de ensino, né? Pode ser nomear figuras que vão aparecendo, pode ser o esperar a vez dele, ele fazer troca de turno comigo, eu posso ter uma série de objetivos de ensino, mas eles vão estar a própria atividade. A criança não vai encaixar uma pecinha e eu vou dizer, muito bem, meu amor. Não vou dizer, porque isso é artificial. Eu não falaria isso jogando com a criança com desenvolvimento típico. O próprio prazer dela completar o quebra-cabeça é o reforçamento e é o que vai fazê-la manter-se naquela atividade, entende? Então é diferente de eu entregar um MM, de eu dar um elogio, de eu fazer uma cosquinha. Não preciso fazer isso se eu estou dentro de uma estratégia verdadeiramente naturalística, entende? O prazer da criança é estar engajado na própria atividade. Então essas são duas grandes diferenças. Na estratégia estruturada, é o terapeuta que guia a maior parte do processo. E a criança segue. Ótimo, perfeito. E geralmente quando essa criança ela não tem esses tratamentos adequados, principalmente quando não tem esse acompanhamento de um analista do comportamento, quais são os prejuízos maiores, Neide, que isso pode trazer? Eu pergunto porque muitas vezes as pessoas chegam com muitas dúvidas do tipo, hoje nós temos os níveis, né, dentro do autismo, nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, e muitas pessoas chegam e dizem assim, Deise, se não tiver esse determinado tratamento, o meu filho vai piorar se ele tiver nível de suporte 1 e não tiver o tratamento condizente? Ele vai chegar ao nível de suporte 3? Explica pra gente isso. Veja, o autismo, por ser um transtorno que envolve comportamentos sociais, a cada fase da vida do indivíduo, novas demandas aparecem, não é? Isso. Então, muitas vezes, a gente nem consegue diagnosticar o autismo em crianças que não foram expostas a ambientes sociais coletivos, por exemplo. Porque no seio familiar, a tendência é que a família supra todas as necessidades daquela criança. Isso. Né? Mesmo que ele não se comunique, mesmo que ele não tenha o contato visual, mesmo que ele não interaja, mesmo que ele tenha comportamentos, né, não típicos para a idade, mas a família de alguma forma, né, aquele pequeno grupo social vai suprir. Isso. Quando essa criança chega à escola, já não existe mais aquela intensidade de suporte para essa criança e começam a surgir sinais, começam a surgir lacunas de desenvolvimento entre essa criança e a média geral dos coleguinhas, por exemplo. Então, a cada fase da vida vão surgindo novas demandas. Então, primeiro que a gente não vai dizer que uma criança é nível 1 de suporte com uma idade muito pequenininha. Criança de 2, 3... Por quê? Porque hoje os níveis eles são com base no apoio que a pessoa precisa para viver. Toda criança de 1 aninho, de 2 aninhos, de 3 aninhos precisa de suporte. Então, é muito precoce dar um diagnóstico. Não, mas é leve, é nível 1 de uma criança com 2 aninhos, com 3 aninhos. Né? Acho um pouco irresponsável muitas vezes quando diz, não, mas o médico disse que é nível 1. Já vem no laudo, viu? Já vem no laudo, né? Vem. E a família às vezes vem com aquele conforto, né? E isso tem dois lados. Tudo bem que a família não precisa se desesperar, nem por nível 1, nem 2, nem 3, né? A gente sabe que hoje existe tecnologia para que essas crianças atinjam qualidades de vida
né? Que são muito bacanas se elas tiverem esse tratamento. Mas quando o médico coloca lá para uma criança de 2 aninhos, nível 1 de suporte, né? Gente, como ele sabe disso? A criança tem total autonomia da vida, ele não precisa de suporte, porque nessa idade todos nós precisamos de suporte, né? Então, essa questão do nível, mas assim, falando genericamente, sim, uma criança que hoje pode estar no nível 1, se ela não tiver acompanhamento adequado, não tiver as intervenções que são para ela necessárias, ela pode chegar, sim, até maiores comprometimentos, porque os níveis são com base no suporte que o indivíduo necessita. Então, a criança que não interage aos 2 anos de idade tem um peso, isso tem um peso na vida dela, mas quando ela não interage aos 10, quando ela não interage aos 12, 16, olha como as coisas vão se agravando, né? Não é porque eu tenho, não, é porque aquela pessoa, ela vai precisar cada vez mais de adaptação, e os níveis de suporte hoje estão baseados nisso, né? Enquanto suporte a pessoa precisa. Então, sim, se ele não tiver o suporte apropriado, por mais leve que seja, pode se tornar um comprometimento futuro muito maior. Isso, né? Porque as características elas vão surgindo, né, de acordo com a demanda, inclusive, do ambiente em que aquela criança está inserida, né? Exato. Cada fase da vida vai ter os seus desafios, né? Imagine, chegar na puberdade, relacionamentos, né, afetivos. A própria questão sexual mesmo, sexualidade, né? Então, são questões que vão naturalmente surgir na vida. E não é porque é autista que não vai ter, vai ter. A própria questão, Neide, da homoafetividade, que hoje a gente vê que é muito crescente, né, dentro desse espectro autista também, né? Sim. E o que preocupa muitas vezes é esse laudo ele ser feito dessa forma mais fechada e os pais entenderem que não, é nível de suporte 1, então eu não vou precisar de outros profissionais. Exato. Né? E a criança fica ali sem se desenvolver, né? Então, o médico falou, não, só uma terapiazinha assim, só não sei o quê. Não é, gente, não é. O nível 1 de suporte, né? Então, existe muito divulgado, né, nas redes sociais, autismo leve para quem? Para quem? Hoje a gente vê muitos, os próprios autistas adultos dizendo isso. É leve para quem? Porque para mim não é. Né? Então, são tantos desafios que a gente, talvez se essas pessoas que hoje são adultas nível 1, se elas tivessem tido uma intervenção mais apropriada na infância, talvez hoje, de fato, estivesse mais leve, né? Mas não é o que a gente vê ainda hoje em dia. Infelizmente. Então, espero que as pessoas abram as suas mentes, né, para isso, para entender que realmente um diagnóstico, ele não pode ser fechado, principalmente quando é criança, que a criança está em desenvolvimento, e nesse processo de desenvolvimento vão surgir inúmeras situações, né, para que esse quadro ele possa melhorar ou estagnar, né, que é o pior. Então, Neide, nosso programa está chegando ao fim já, passa muito rápido esse bate-papo maravilhoso. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas sobre a importância das pessoas entenderem sobre a análise do comportamento, quanto é importante as pessoas se engajarem nesse processo de intervenção. Sim, e eu acho que é diretamente para as famílias, né? Assim, a gente precisa entender, né, enquanto família, que claro que todos nós queremos o melhor para os nossos filhos, né? Sempre. Mas quando a gente tem um filho atípico, esse nosso desejo, ele não pode ficar apenas no desejo. A gente tem que partir para o campo prático, né? As famílias precisam conhecer, se informar. Hoje em dia a gente tem uma gama de informações boas e nem tão boas, né? Mas a gente tem hoje pessoas de referência nas mídias, conhecimento gratuito, né? Em vários veículos de comunicação. É começar a se inteirar sobre isso. Será que, de fato, meu filho está recebendo tudo aquilo que ele poderia? Será que, de fato, os profissionais que o acompanham estão verdadeiramente capacitados para entregar essa intervenção de qualidade? O que é exatamente que tem que ter para eu chamar de aba, né? Então, os pais precisam muito buscar esse caminho de informação, né? E os profissionais também, porque até muitos profissionais acham, né, que eu fiz a minha especialização, eu já sou supervisor, eu já posso ser isso, não é assim, existe muita desinformação ainda. Os próprios profissionais também precisam entender, porque o que acontece muito hoje no nosso campo é que os profissionais se formaram muito por prática, né? Vendo como alguém fez ou foi instruído por alguém, e o campo teórico da análise do comportamento é vastíssimo. Isso, né? demais. Eu estudo aí há 13 anos e ainda tô
muito aquém do que eu gostaria, gente, sabe? E precisa de muito envolvimento teórico, inclusive. A gente precisa entender a filosofia, precisa entender os princípios da aba, né? Não é só a prática, não é só dizer, é só mostrar o cartãozinho, uma coisa, e dar o MM. Não é isso, aba não é isso. Né, vai muito além. Então os pais, né, as famílias, os professores precisam cada vez mais se interessar e a informação está disponível hoje, né? Apesar de a aba ter um custo, né, não acessível a todo mundo, mas a informação é acessível a todo mundo, né? E existem muitos pais, muitas mães que com as informações de qualidade que conseguem gratuitamente na internet, já conseguem fazer muito por seus filhos, né? Eu criei para ele uma agendinha de rotina, olha, eu estou ensinando ele a falar, eu fiz os cartões. As famílias, às vezes sem qualquer... A gente tem um país imenso, gente. Não tem analista do comportamento em todas as cidades e nem chegam em todas as cidades, né? E as famílias, elas têm que buscar isso, né? É muito importante, eu como, né, mãe e profissional que busquei a informação por esse motivo, para tentar melhorar a qualidade de vida do meu filho, é o que eu deixaria, sabe? Para as famílias, informem-se, estudem. E o conhecimento hoje ele é acessível, né? Que bom. E profissionais cada vez mais se capacitem. A gente precisa estar sempre acompanhando a evolução científica para promover para os nossos clientes ou pacientes, como chamem, o melhor que a gente possa. É isso. Exatamente, perfeito. Então, muito obrigada à sua presença, Neide. Foi de, assim, uma estrutura extremamente enriquecedora para que a gente possa entender mais sobre essa análise do comportamento, que é extremamente importante hoje para esse tratamento, em especial para crianças com autismo, né, que é muito usado, mas para que as pessoas elas também entendam o processo de desmistificar, né, essa questão de pensar que não é viável, né, pode se tornar viável a partir do momento que você procurar saber como acontece, né, e o mínimo que você fizer já vai realmente surtir um efeito, pelo menos muito bom, viável, né. Então, gente, a gente queria agradecer aqui a Neide Calazans, muito obrigada pela sua participação, espero que vocês possam compartilhar esse programa, esse podcast maravilhoso com Neide, para todas as pessoas que vocês entenderem que precisam ouvir sobre isso, entender sobre isso, e aí compartilhem também nas suas redes sociais, no WhatsApp, e acompanhem a gente pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook. E eu espero que todos fiquem bem. Aqui tem paredão, hortifruti barato de verdade para o seu negócio é na quarta-feirão do Orquido Mix Mateus. Batata lavada o quilo 5,69. Macaxeira 2,69 o quilo. Tá imperdível, melancia o quilo 1,69. Maçã nacional 8,99 o quilo. Ovos Enaves brancos grandes 20 unidades 11,89. Não pense duas vezes, seja no varejo ou no atacado, compre barato no Mix Mateus. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar.
em melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender